Olá, queridos pastores e crentes. Aprendemos no passado que as profecias da Bíblia são escritas sobre o reino dos céus e que Deus escondeu o seu significado em parábolas para que Satanás e o falso pastor não as conhecem de antemão e as perturbassem. E quando a profecia se cumpriu, foram constituídas testemunhas que tinham visto e ouvido todas as coisas como pastores para dar testemunho a todas as pessoas do significado da parábola, do significado da profecia e da sua realidade cumprida. Naquela época, aqueles que aprenderam o significado das parábolas foram ensinados que poderiam ser salvos ao perceberem a realidade prometida na Bíblia, mas aqueles que não conheciam o significado das parábolas foram enganados por Satanás e frustraram a obra de Deus. Tal como os judeus na primeira vinda viram diante dos seus olhos Jesus, o Messias prometido na Bíblia, e em vez de acreditarem, crucificaram-no. Portanto, ninguém sabia o significado da profecia bíblica antes de chegar o momento, e só quando chegou o momento e aprendemos com o pastor escolhido de Deus é que podemos saber o significado e a realidade da profecia. Na profecia de Isaías 29, 9-12, no Antigo Testamento, diz que as profecias do Antigo Testamento são seladas e ninguém as conhece, nem os sábios, nem os ignorantes. Não importa há quanto tempo um pastor esteja no ministério e não importa quantos professores do seminário o tenham ensinado, ele nunca saberá o significado das parábolas proféticas da Bíblia, até que chegue a hora e elas se tornem realidade. Assim, até a vinda de Jesus, os pastores do judaísmo só podiam dar testemunho da lei. Mas se lermos de Isaías 29:13, diz que foram ensinados e acreditados pela tradição. A tradição é a interpretação arbitrária e o ensino da profecia bíblica. Provérbios 30:6 adverte-nos para não interpretarmos a palavra de Deus acrescentando-lhe as nossas próprias ideias. Os ensinamentos que interpretavam a Bíblia de acordo com as suas próprias ideias eram considerados falsos e não eram a palavra de Deus. No entanto, muitos pastores judeus da época interpretaram arbitrariamente o Antigo Testamento e muitos judeus acreditaram nesses falsos ensinamentos. Contudo, Deus esperou por eles sem os julgar para os perdoar e salvar. Assim, em Atos 17:30, quando Paulo pregava em Atenas, testemunhava: tendo Deus, pois, passado os tempos da ignorância, anuncia agora aos homens que todos, em toda a parte, se devem arrepender. Isto significa que Deus perdoa os pecados cometidos sem o nosso conhecimento, porque o livro está selado. Em vez disso, ele disse que quando chegar a hora, quando a profecia se cumprir e as parábolas forem ensinadas biblicamente pelos pastores de Deus, todos devem se arrepender e voltar à verdade. Assim, na primeira vinda, os judeus devem vir a Jesus, que ensinava parábolas, para aprenderem a palavra, arrependerem-se das suas falsas crenças anteriores e nascerem de novo. O problema é que as pessoas da altura não conseguiam perceber se Jesus era o pastor de Deus pela sua aparência exterior. Para Jesus, filho de um carpinteiro no sistema de caixas, aprender a palavra não teria sido tarefa fácil. Porém, os judeus de hoje precisam de ir ter com Jesus e aprender com ele, porque ele é a única testemunha que estava presente quando Deus cumpriu o Antigo Testamento. Quais eram então as normas para os judeus da época acreditarem em Jesus e seguirem-no? Em Deuteronômio 18, Moisés profetizou sobre a vinda do pastor de Deus no futuro. Muitos judeus perguntaram-lhe como é que podia ser o pastor de Deus e como é que podíamos saber que as suas palavras eram as palavras de Deus. Moisés respondeu: se o que é dito em nome de Deus não tem prova ou cumprimento, não é palavra de Deus. Por isso, os judeus da época iam ter com Jesus, que ensinava parábolas, e tinha de as verificar para ver se as profecias eram verdadeiras e tinham de percorrer a Bíblia para ver se cada uma delas era verdadeira. Mas não o fizeram, baseando-se apenas na identidade de Jesus e na inveja dos pastores judeus da época para o condenar como herege. Pelo contrário, os gentios que não conheciam Deus abraçaram Jesus. Por isso, Deus prometeu uma nova aliança no Novo Testamento através de Jesus na sua primeira vinda. E no Novo Testamento estão escritos os segredos do reino dos céus. Ninguém conhece a profecia do Novo Testamento até que ela se cumpra na plenitude dos tempos. A única coisa que podemos saber é o processo pelo qual Jesus cumpriu o Antigo Testamento na sua primeira vinda, o Evangelho na sua primeira vinda. Em particular, o livro do Apocalipse, o único livro profético do Novo Testamento, é um segredo celestial que ninguém jamais conheceu. Se olharmos para o Apocalipse 5, parece com Isaías 29.
um livro profético do Antigo Testamento. É o livro do Apocalipse do Novo Testamento que está selado com 7 selos e escrito por dentro e por fora, de modo que ninguém no céu, na terra ou debaixo da terra conhece o seu significado. Por isso, podemos ver que o livro do Apocalipse é um livro precioso de segredos celestiais, uma promessa que devemos conhecer e cumprir. Mas ninguém saberá o significado e a realidade das profecias do Apocalipse até que elas se cumpram. Mas quando chegar a altura, quando Jesus tirar o livro da mão direita de Deus, quebrar os selos e o tornar real, será diferente. É nessa altura que conhecerá o significado e a realidade cumprida das profecias reveladas no Novo Testamento. Para isso, Jesus prometeu antecipadamente que quando a profecia do Novo Testamento se cumprisse, como em Apocalipse 22, ele levantaria um novo João como seu mensageiro, uma testemunha que tinha visto e ouvido todas as coisas para dar testemunho a todos os povos. Vivemos numa época em que o Novo Testamento estava selado, por isso não sabíamos da existência do novo João, não sabíamos destas profecias, não sabíamos que existiam. No entanto, em Apocalipse 1:1, Jesus previu o processo quando fez a revelação de hoje. Trata-se de Jesus, que recebeu o livro de Deus, dando as palavras através de um anjo à sua testemunha. O novo João, que depois as entregaria aos chefes do Senhor, a muitas igrejas. Até que isso se cumpra, o livro do Apocalipse está selado, deixando muitas pessoas a interpretar e ensinar arbitrariamente sobre a Bíblia. É uma mentira, não é a palavra de Deus, mas Deus perdoa todas as pessoas e dá-nos uma oportunidade. E Deus quer revelar-vos o sentido da parábola agora no momento oportuno. É então que temos de nos arrepender do que sabemos ser errado e chegar à verdade, como diz Atos 17. Se tiver alguma dúvida sobre esta afirmação, verifique a realidade da promessa bíblica. E se nós damos testemunho de tudo, deveis levá-los a peito, acreditar neles e segui-los. A verdadeira fé é ver e acreditar numa promessa quando ela se cumpre. Em João 14:29, Jesus disse que tinha falado do Novo Testamento com antecedência, antes de acontecer, para que, quando acontecer, possamos acreditar. Assim, as profecias da Bíblia são como uma prova documental da realidade, e a realidade é a prova de que as profecias da Bíblia são a verdadeira palavra de Deus. Na próxima vez, vamos analisar os segredos do céu através da lente do Dia de Ação de Graças, um feriado que celebramos frequentemente na igreja. Podemos falar-lhe com confiança porque Deus e Jesus estão conosco. Nunca ensinamos por sermos bons nisso. Ensinar-vos-emos gratuitamente todas as palavras que recebemos do Senhor. Por isso, encorajo-vos a estudar o discurso da aula, a ouvir o áudio da revisão e a discernir por vós próprios se este é o verdadeiro ensinamento. Em Atos 17:11, lemos que os bereanos estavam ansiosos por aprender a palavra de Paulo, mas ensinavam as Escrituras dia após dia para ver se essas palavras eram verdadeiras. E se aprendêssemos a palavra com o mesmo coração que os bereanos? Se ouviu o áudio de revisão, por favor deixe uma mensagem ao instrutor e ao evangelista, e não se esqueça de ouvir várias vezes para receber a graça das palavras. Obrigada.